estamos na nossa aula 9, né? Presta assistência ao paciente durante o perioperatório. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre quais são esses anestésicos mais utilizados e algumas complicações anestésicos cirúrgicas, tá? Então sejam muito bem-vindos. Vamos aí para mais esse momento de aprendizado. Vocês estão conseguindo visualizar direitinho? Estão me ouvindo bem? Estou falando muito alto? Ah, tá bom? Tá tranquilo? Tá. Então, maravilha, gente. Nós falamos dos grupos, né, medicamentosos, então, quando a gente fala lá da anestesia em si, os cuidados que vocês falaram, que são tão importantes, né, durante esse procedimento, a gente vai falar agora um pouquinho, e as meninas citaram os medicamentos ontem, então eu achei necessidade da gente falar um pouco mais sobre essa farmacodinâmica, essa farmacocinética desses medicamentos também, tá? Então, a gente vai falar aqui as anestesias classificadas, né? Aí, dependendo do local que ela vai estar sendo administrada. Então, a gente tem as anestesias de superfície, então pode ser nariz, boca, árvore brônquica, né? Geralmente na forma de spray, córnea e vias urinárias. Então, tem anestesias que são usadas nesses locais, e as maiores indicações, quando são superfícies, por exemplo, às vezes vai entubar o paciente, então é utilizado a lidocaína em spray, não é? Para diminuir ali os estímulos que tem, nervosos, para que haja uma intubação, né? Que leva o laringo lá na garganta para introduzir o tubo para o paciente. Então, a gente tem a lidocaína em spray. Então, são essas as drogas que são utilizadas mais quando são anestesias de superfície, tá? A lidocaína, a tetracaína, dibucaína e benzocaína. Então, são aqui as drogas que são mais utilizadas nesses segmentos ali que a gente tem, né, anatômicos e, e também vai ser de superfície. Quando a gente tem as anestesias que já vão ser infiltrativas, né, que vai ser injeção direta em tecidos para atingir ramos e terminações nervosas, utilizada em pequenas cirurgias. Então, tem um determinado ramo ali de nervos que vão dar a sensibilidade, então vai ser uma cirurgia de pequeno porte, então ela vai ser infiltrativa e ela vai ser ali mais, né, para pegar aquele ramo, para diminuir a dor num determinado segmento ali onde vai acontecer. Então, a maioria das drogas, elas podem ser utilizadas dessa maneira, tá? A regional intravenosa já vai ser o anestésico local que é injetado por via intravenosa distalmente, né, a um manguito de pressão para interromper o fluxo sanguíneo. Lembra que a gente falou lá sobre vasoconstrição, muitas vezes até o posicionamento que o paciente vai ficar na mesa cirúrgica para diminuir ali o sangramento, para que a hemostasia não seja tão arriscada, que não venha causar tantos danos ao paciente. Então, a gente tem aí esse tipo de anestésico local, que é também injetado, e ele vai ser aí usado em cirurgias de membros. Então, a lidocaína e a prilocaína são o nome dos medicamentos, tá? Para bloqueio, né? Por bloqueio nervoso, então vai bloquear o nervo. O que que é o nervo, gente? Ele faz a condução, né? Ali da dor, ele faz a condução da sensibilidade a todas as partes do nosso corpo. Então, nós temos todo um sistema nervoso, né? Então, é feito o bloqueio desse sistema nervoso também com analgésico local, que ele vai ser injetado próximo aos troncos nervosos. Então, eu tenho um nervo maior, é igual ao sistema vascular. A gente tem uma artéria maior e depois tem as arteríolas. O sistema de nervos também é assim. A gente tem um nervo que é um feixe principal, todos eles saem lá, né, da nossa medula e eles vão para os nossos membros, superfície de todo o nosso corpo. Então, faz um bloqueio de um tronco nervoso. Então, eu sei que tem um tronco de nervos que vai lá para o membro inferior ou vai para um determinado local, e aí é feito ali no caso, o anestésico local, para que toda aquela região fique
anestesiada. Você que já foi no anestesia, lá no fazer seu tratamento de dentário, então você vê que muitas vezes, dependendo do tipo que vai ser, se vai ser um canal, se vai ser. Então, o odontólogo ele pega bem lá, né, acima ali do local. Então, ele pega ali um exemplo que ele pega um tronco nervoso que vai incidir sobre aquela área toda e você sente toda uma parte do rosto que foi anestesiada. Então, é um bloqueio que faz com o anestésico local daquele tronco nervoso que vai ter, né, as terminações nervosas ligadas àquele dente, por exemplo. Aí, por isso que a gente não sente o momento ali que está fazendo o canal, ele vai fazer todo aquele trabalho, porque ele anestesiou todas as ramificações, ele pegou um pouco mais distal, um tronco mais expressivo para que todos aqueles nervinhos menores ali fiquem anestesiados, tá bom? Então, ele vai produzir perda de sensação periférica também. É utilizado em cirurgia, odontologia, tá? E para analgesia também. Então, a maioria também vai poder ser utilizado dessa forma. A raquianestesia foi o que vocês estudaram também. Ela vai ser o anestésico local injetado no espaço subaracnoide. Então, ali você tem, ali onde tem o líquido cefalorraquidiano, e ele vai atuar sobre as raízes espinhais e medula espinhal. Então, tudo aquilo ali, né, quando você vai fazer cirurgia de abdômen, pelve, perna, então ele anestesia tudo dali para baixo, né, no caso daquele ponto que foi ali feito até as ramificações mais distais. Então, é usada a lidocaína e a tetracaína também para essa raquianestesia. E a epidural é aquela que vocês viram, que a gente vai ser feita o anestésico local, ele vai ser já administrado no espaço epidural. Então, ele bloqueia as raízes espinhais, né, e geralmente é usado para o parto sem dor. Também a gente tem a lidocaína e a bupivacaína. Lembrando que a epidural é um volume menor, né? Pode ser, a dose pode ser administrada conforme a necessidade ali, e fica o catéter, né, instalado lá. Diferente da RAC, que a RAC é de uma vez só, calculado ali o quanto de anestésico, qual feixe que quer pegar, e ela é administrada de uma vez. E enquanto que a epidural não, que ela vai ser no espaço diferente, né? E também em quantidades que podem ser ali administradas, porque vai ficar o catéter. Aí é uma coisinha que vocês já viram, só relembrando. Então, quando a gente fala dos anestésicos, né, é importante também a gente saber que tem os anestésicos inalatórios, tá? Então, quais são aí, são os gases mesmo que vão ser utilizados. Então, o paciente, às vezes, principalmente criança, vai ser induzida inicialmente ali com o anestésico inalatório, depois vai ser associado com outros tipos de fármacos também, tá? Então, tem o isoflurano, tá? E o enflurano, que ele vai ser utilizado aí para anestesia geral, né? Suplemento de outros anestésicos, por exemplo, em obstetrícia, só que ele tem os efeitos adversos, né? Todo fármaco vai ter aí seus efeitos adversos. Ele pode deprimir o sistema nervoso central, nós temos aí problemas cardiovasculares e respiratórios, arritmia, a hipertermia maligna e convulsão também, tá? No caso, mais aí com enflurano. E a gente tem as contraindicações, né? Então, paciente que é suscetível já à hipertermia maligna, pessoas que já têm histórico de convulsão, né? Então, aí vai ser mais o enflurano que vai ser aí contraindicado. O alotano é um outro gás também que é utilizado para anestesia geral. Então, ele igual os efeitos adversos vai ser igual ao anterior, tá? Ao isoflurano. E também pode causar hepatite e necrose hepática fatal. Então, assim, tudo tem sua conta, né, gente? Tem aí o seu ônus do bônus, né? Então, ele vai ser contraindicado para anestesia obstétrica,
quem tem suscetibilidade à hipertermia maligna, história de lesão hepática, então tudo isso, né, vai ser aí também avaliado, né, no pré-operatório. O éter dietílico também vai ser usado para anestesia geral. Aqui nós vamos ter os eventos adversos similares aqui, né, ao isoflurano. Aqui a contraindicação para quem tem suscetibilidade à hipertermia maligna. O óxido nitroso também é um outro gás que vai ser usado aí para anestesia geral. Geralmente ele vai ser aí associado com outros agentes, né? O efeito adverso dele vai ser expansão a acúmulos de ar, né? E pode causar pneumotórax, obstrução do ouvido médio, obstrução de alça intestinal e ar intracraniano. Então, ele não deve ser administrado sem o oxigênio, então o óxido nitroso tem que estar associado com o oxigênio, e ele também não deve ser administrado continuamente por mais de 24 horas, né? O desflurano é um outro, e o sevoflurano, eles são anestésicos gerais também. Os efeitos adversos vão ser similares aqui, perdão, vão ser similares ao isoflurano, né? E ele também pode causar espasmo laríngeo, né? E também vai ser contraindicado para quem tem aí suscetibilidade à hipertermia maligna, tá? Bom, aí nós temos também uma outra classe que vai ser os anestésicos gerais intravenosos, tá? Então vamos ter, as meninas comentaram ontem, o Propofol, não é? Que ele vai induzir, né, e manter esse estado de anestesia. Ele também leva à sedação do paciente que está aí em ventilação mecânica. Aí você vai ter, né, os efeitos adversos, depressão cardiovascular e respiratória, reação no local da injeção também pode ter ali, e a hipersensibilidade aí vai ser a contraindicação ao Propofol. Tiopental também é uma outra droga, né, um outro anestésico intravenoso, ele é também geral, então vai ser ele vai induzir anestesia e a narcoanálise, né? Ele também pode ter aí, ele vai ser utilizado para pressão intracraniana elevada e também convulsões, né? Então, a gente tem aí os efeitos adversos, a gente vai ter similares ao Propofol, mas também pode causar espasmo laríngeo, anemia hemolítica, não é? Neuropatia, tá? Tudo isso aqui são os prejuízos, né? E aí que esse medicamento pode trazer. A porfíria é intermitente aguda ou porfíria variegana, tá? Então a gente tem aí esses problemas. O etomidato também ele vai ser para indução anestésica, também tem as suas, né, contraindicações semelhantes ao Propofol, e ele vai ser contraindicado para quem já tem hipersensibilidade a esse medicamento. A ketamina também vai levar anestesia, analgesia, tá? E ele é um anestésico utilizado para procedimentos que não exigem relaxamento da musculatura esquelética. Então, é assim, a gente tem a anestesia, só que também tem que ter essa parte, né, desses bloqueios para que haja também o relaxamento da musculatura, que mesmo a pessoa não sentindo dor, pode ser reativo o nervo, né, quando ele é pinçado, tudo. Então, ele tem uma contraindicação para quem tem hipertensão, taquicardia, tá? Depressão respiratória, tudo isso aqui vão ser aí os efeitos, né, adversos, perdão, que vai ser aí que ele pode causar. A hipertensão, taquicardia, depressão respiratória, pode aumentar a pressão intracraniana, ter alucinações, né, sonhos realistas, sintomas psiquiátricos. Então, às vezes a gente vê a pessoa que ela é induzida lá pelo anestésico e ela pode ter essas reações. Então, a gente tem que estar muito alerta, né, porque a pessoa pode causar danos a ela mesma, até outras pessoas também durante esse momento aí, se foi
leve, se ele estava retornando desse processo, desse medicamento, tá? E também vai ter uma contraindicação aí para quem tem hipertensão grave, né, e hipersensibilidade ao fármaco também. Bom, então quando a gente falou lá dos medicamentos, vocês falaram sobre a consulta pré-anestésica. Então, muitas vezes, o anestesista ou o próprio cirurgião, quem sabe, como eles dialogam, eles podem aí estar indicando alguns medicamentos para serem tomados, né, antes da cirurgia, né, as medicações pré-anestésicas. Então, a gente tem os adjuvantes, e deles aqui são os benzodiazepínicos, né, que é o diazepam, lorazepam, midazolam. Então, são medicações que podem tanto ser feitas dentro da sala operatória, como também antecipadamente, tá? Dependendo aí do quadro do paciente. Os opioides vão ser... Então, o benzodiazepínico, o que que ele é? Alguém sabe me dizer qual que é a classe aí do benzodiazepínico? Qual a indicação dele? Alguém sabe dizer? Ele é Eu tô ouvindo, Rê. Ele é usado também, eu não sei se é isso que é a sua pergunta, mas ele é usado também como anticonvulsionante. Então, é assim, pode ser, mas pode ser também associado, né? É que ele tem vários tipos de indicações, mas ele é mais um ansiolítico, né? Ele trabalha questões das ansiedades, o estresse, que tudo pode estar levando também ali o paciente. Então, dá um estado de tranquilidade para o paciente por causa desse momento tão crítico, tá? Então, dependendo aí como que o paciente, o quadro do paciente, como que ele é, e também pode também ter outras indicações também, tá? Os opioides, gente, já vão ser os analgésicos, né? A gente tem os analgésicos potentes, né? Que é derivado do ópio, né? Então, a gente tem a morfina, a meperidina, o fentanil e o remifentanil. Então, aqui são medicações opioides que também são associados com os anestésicos. Você ia falar, Renata? Desculpa, acabei. Não, Natália, não. A boa que eu vi aqui mexendo, eu pensei que tava. Então, assim, tem os bloqueadores neuromusculares, como eu falei para vocês. Porque por mais que não tenha dor, o nervo, ele tem condução elétrica e ele continua comunicando com o sistema nervoso central. Então, se ele é estimulado, igual assim, o paciente está até dormindo, mas vai tentar entubar aquele paciente, tem as terminações nervosas que elas vão ser assim, sabe quando você bate aquele martelinho, o médico bate no seu joelho, que sua perna pula, que é involuntário, assim como tem os espasmos? Então, nós temos aí os nervos, eles têm uma autonomia, né? Por mais que. Então, por isso tem que fazer o bloqueador neuromuscular, para que não haja uma reatividade, porque aí fica tenso, se o médico vai abrir uma determinada estrutura, se ele vai mexer em alças intestinais, tudo isso. Então, tem que fazer os bloqueadores, tá? Então, tem a tubocurarina, que é um pancurônio, que as meninas falaram ontem, vecurônio, né? Cisatracúrio, o mivacúrio e o succinilcolina, tá? Então, eles são bastante utilizados, são bloqueadores, né? E eles aí vão fazer essa parte. Então, só esses aí para vocês verem, gente, os anestésicos inalatórios, os anestésicos intravenosos, não é? E aí a gente tem os adjuvantes, os analgésicos e os bloqueadores neuromusculares. Aí são uma gama de medicamentos, e vocês vejam, né, o paciente exposto a esses medicamentos, o quanto que é importante aquilo que eu falei para vocês, nós estamos cientes, verificando, tendo aí muito critério, né, do anestesiologista no momento que ele está usando ali os medicamentos, e a importância do acompanhamento e monitoramento desse paciente. Porque pensar que a medicação ela vai deprimir o sistema nervoso central, gente, ele vai parar as funções da gente que são autônomas, vamos dizer, igual a nossa respiração, não é? Que a gente tem ali. Então, ele deprime. Então, o nosso centro respiratório ele vai ficar deprimido. Por isso que o paciente vai ser entubado, porque ele vai ventilar pelo aparelho mecânico, tá?
mas é aquele um segundinho ali que ele usa a medicação, aí o paciente apaga, e aí ele entuba rapidamente, e aí para fazer a ventilação. E se não funciona, né, esse carrinho, o que acontece, né? Aí fica para vocês aí analisarem. Então, nós temos aqui os analgésicos opioides, tá? Aqui são as medicações. Temos analgésicos não opioides, né? Então, cetoprofeno, paracetamol. Nós temos aqui os sedativos, tá? Que são os benzodiazepínicos, então, o diazepam, então, midazolam, o Dimorf e tal. Então, a gente tem também, porque eles também vão sedar esse paciente, tanto durante a cirurgia, não é? Assim como também pode ser utilizado já antes da cirurgia, que é alguns para, no caso aqui endovenoso, vai ser durante a cirurgia, mas pode às vezes fazer por via oral para esse paciente, dependendo do quadro que ele está de ansiedade também. Mas ele também vai ser um sedativo. Os relaxantes musculares, né? Aí nós temos os anestésicos gerais, e o sedativo agonista, e temos os antagonistas, que são os medicamentos que vão reverter o quadro, tá? Então, nós temos aí mais aqui uma imagem para vocês com as classes dos medicamentos, né? Os analgésicos opioides. É bem importante, gente, vocês fazerem essa discriminação. Então, tem o fentanil, o Dimorf, né, que é a morfina, e o tramadol. Então, são todos ali analgésicos potentes, né, para fazer a parte de analgesia. Aí nós temos os analgésicos não opioides, né, que vai ser o cetoprofeno, a dipirona, né, e a gente tem o paracetamol também. Aí já temos os sedativos, né, os benzodiazepínicos também, que vai ser o midazolam, diazepam e clonazepam, que aí quem conhece, né, o Rivotril, tá? Tem os relaxantes musculares, o pancurone, o atrucone, né, o vecurone, que são aqueles que eu já falei para vocês. E aí nós temos o anestésico geral, que é o propofol, né, sedativo agonista, que a gente vai ter aqui também os antagonistas, tá? Que vai ser o cloridato de naloxona, que é o antagonista dos opioides, então ele vai reverter aqui essa ação, né, dos opioides, se acaso houver a impregnação, e o flumazenil, que vai ser indicado para promover a reversão completa ou parcial dos efeitos dos benzodiazepínicos. Então, como se fossem assim os antídotos, tá? Para aí reverter quando é para o paciente voltar. Então, o que é esse agonista e antagonista? Então, tem a substância química, né, que é o medicamento que foi administrado, e na superfície celular tem os encaixes, né, o receptor, para que o fármaco ele venha, se encaixe aqui e faça a ação. Então, que seja de sedação, que seja de analgesia, que seja de relaxamento muscular. Aí, no caso, esse agonista, né, ele tem aí também a semelhança, então ele vai tomar o sítio, e a gente tem o antagonista, que é quando quer que cesse a ação desses fármacos, então ele vai tomar o lugar lá no receptor para inibir a ação desse fármaco, tá? Pode falar. Desculpa. Não, preciso do posto. Tá. Tudo bem. Muito obrigada, Rosângela, aí, por avisar. Assista depois, que é bem importante, que a gente vai falar sobre as complicações, tá? E melhoras aí. Não sei o que foi, mas que seja a sua melhor. Então, a gente tem aí sempre, né? O fármaco agonista, ele vai imitar, né, a substância química que tem no nosso corpo. Então, a gente tem aí, ele vai agir semelhantemente, potencializando a ação de um determinado elemento químico, substância química, e aqui vai ser o antagonista, ele vai lutar contra a ação desse agonista, e ele vai tomar o local ali, né, da substância química, e ele vai inibir a ação aí desses agonistas, tá? Ok, gente, deu para entender um pouquinho aí sobre os fármacos, quais são as classificações dos anestésicos, que seja inalatório, que seja intravenoso, tá?
Deu para encaixar com aquilo tudo que vocês trouxeram? Deu, Camila? Legal. É para a gente entender um pouco. Então, tem alguns medicamentos que eles vão estar usando lá quando tem risco do paciente ter outros agravos. Então, de repente, era um tempo cirúrgico, houve uma complicação da cirurgia, e aí há uma necessidade de administrar alguns medicamentos, que o paciente vai ficar exposto a um tempo maior, a um determinado tipo de substância, ele vai ter risco de náuseas, de vômito e todas aquelas complicações. Então, por isso que, assim, esses são os principais medicamentos e vão fazer medicamentos também para amenizar os eventos adversos, né, aí desses medicamentos, tá certo? Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre as complicações anestésico-cirúrgicas. Como a gente sabe que lá dentro da sala operatória, o paciente vai ter, não é, a indução ali anestésica, o profissional médico, anestesiologista, vai fazer anestesia e o médico cirurgião vai fazer a cirurgia. E aí aqui é uma chargezinha, né? Um profissional, todo mundo querendo defender o seu, né? O cirurgião fala para a paciente, fique tranquilo, o anestesista é ótimo. Aí a paciente, doutor, meu único medo é da anestesia. Aí, lógico, né? Aí o anestesiologista fala, eu estou aqui para te proteger dos cirurgiões. Então, é complexo, né? A visão que cada profissional tem. Geralmente, o paciente tem muito medo da anestesia, como a gente já começou desde esse bloco de estudos, né? Conversar. Mas o profissional que ele está ali, ele está realmente para proteger todas as funções durante o ato cirúrgico. Então, uma das coisas que vai ter que ser muito bem estudada, né? Todo, né, Renata? Por quê? Igual ali, você viu que tem assim, por exemplo, qual que é a contraindicação? A sensibilidade à medicação. Eu não sei quantos cirurgiões fazem teste de contato com a medicação, muitas vezes, e mesmo assim não é garantido. Às vezes a pessoa já passou, né, por procedimentos cirúrgicos, já teve contato com a medicação e ela pode desenvolver algum tipo de reação. E aí a gente nunca sabe. O medo é esse mesmo, né? De ir e não voltar mais. Lembrando lá da avaliação que vocês falaram, pré-anestésica, que a gente teve nosso estudo dirigido, tudo, comentário, a questão da avaliação prévia, não é, da via aérea difícil. Então, nós temos aqui a boca aberta, né, do paciente, então tem as classes, né, de avaliação. Então, quando abre, o que acontece? O paciente não tem, no caso, indicativo de ser intubado, né? Ele não vai receber, não tem necessidade de tubo. Só que todo paciente, lembra que a cirurgia, ela tem uma previsão, mas toda cirurgia implica em riscos. Então, a gente tem aí alguns riscos de não ter uma intubação fácil. Então, quando você vê aqui a classe 1 do paciente, é uma classificação, né, de Mallampante. A gente tem assim, a visibilidade completa das tonsilas palatinas, da úvula e do palato mole. Então, aqui você consegue visualizar bem. Eu tenho uma condição boa para intubação. A classe 2 tem a visibilidade do palato mole, né? Da parte superior das tonsilas palatinas, né? E nós temos aí a úvula também aparecendo. Então, tonsilas aqui, tá? A gente tem. Agora, o 3, o palato duro e mole e a base da úvula são visíveis, né? Só a base aqui da úvula. Você vê que não vê completa como nessa classe 1. E a gente tem a classe 4, que vai ser apenas o palato duro visível. Então, isso aqui, uma pessoa que tem uma via aérea dessa aqui é extremamente difícil. Então, tem que ter uma previsão, tem que ter um instrumental adequado, né? E o tubo também. Então, não pode ser um tubo muito grande, tem que ser um tubo que seja condizente aqui e também o laringoscópio também tem que ter a lâmina correta. O laringoscópio tem que ter luz, porque senão o anestesiologista não consegue fazer a intubação. E aí a gente tem também, às vezes a pessoa tem uma laringe encurtada, então difícil intubação. Então tem que ser avaliado antes,
para os riscos aí desse paciente e complicações no intraoperatório. Então, se ele evoluir numa depressão do aparelho respiratório, né, e tiver caindo a saturação, aí o que acontece? Vai precisar entubar esse paciente. Então, já tinha que ter previsto anteriormente, estar com material adequado para isso. Além de também fazer a lidocaína em spray para relaxar a musculatura. Então, tem que estar tudo a postos, porque já foi avaliado lá na consulta pré-anestésica, já foi feito também o SAEP, né? Então, foi tudo aí pensado para que nesse momento, se tiver, então, a assistência de enfermagem, assim como profissional, também ter condição de fazer o acesso para a ventilação mecânica, tá? Uma outra coisa também, eu queria até comentar com vocês, que algumas pessoas mandaram anotação para mim, e houve, assim, alguma confusão. Por quê? O paciente, ele tinha que ficar, a paciente, né, de 39 anos, ela ia fazer uma colecistectomia. E aí, a maioria deixou a paciente 2 dias, 48 horas, né, em jejum. Começou dia 12 e é dia 14. Então, assim, gente, 8 horas de jejum. E existe um problema que nós já comentamos aqui, porque se o paciente fica num jejum muito prolongado, ele vai ter outras complicações. Então, ele pode ter uma hipoglicemia, né? Ele pode ter vários agravos se for um jejum muito extenso. O paciente, por exemplo, que tem às vezes a cirurgia programada, que ela atrasa, já há um agravo ali. Então, qual a medida que tem que ser tomada? Então, tem que ser muito bem discutido qual tipo de cirurgia, não é? Porque às vezes o paciente desidrata e fica com hipoglicemia. Então, tudo isso são complicadores, tá? Então, assim, ó, jejum perioperatório prolongado ao hipercatabolismo provocado pelo estresse metabólico, ao trauma cirúrgico, ocasiona prejuízo ao estado nutricional ou exacerbação de possível desnutrição pré-existente. Por exemplo, pacientes que já têm um déficit de alimentar, né, provoca aumento da resistência à insulina, aumenta o risco de infecção, diminui a integridade intestinal e compromete o processo de cicatrização e pode prolongar o tempo de internação. Então, esse jejum prolongado é uma complicação que pode reverberar dentro da sala operatória, tá? Um protocolo que sempre se segue, e uma coisa assim que vocês têm que estar atento, já aconteceu, às vezes a gente assumir no hospital o paciente, e o paciente está em jejum, só que o jejum, o protocolo do hospital já é colocar dependendo do quadro do paciente, se não tiver nenhum contraindicativo, o médico já deixa prescrito lá a solução intravenosa, para que o paciente esteja hidratado, para que o paciente esteja com os níveis glicêmicos dele corretos. Se você assumir o plantão, o paciente está em jejum e está sem soro, já é questionável se ele não tem nenhuma renal crônica, alguma coisa assim. Por quê? E dependendo também do período que ele está, mas precisa estar com soro para que não haja aí essas complicações no intraoperatório, tá? Outra coisa também muito importante, como nós falamos, gente, lá dentro da sala operatória, o paciente é submetido a vários tipos de medicamentos, a anestésicos, a sedativos, e ocorre muito risco de queda. E o que acontece? A queda, né, a lesão decorrente, possui significativo impacto na saúde física, mental e social dos pacientes. Os indivíduos que sofrem quedas possuem, em média, né, aí 12 dias a mais de internação hospitalar, e a ocorrência de tal incidente pode aumentar em até 61% nos custos hospitalares. A recuperação cirúrgica é compreendida como o momento em que o indivíduo se esforça para reconquistar sua independência. Olha só, vocês têm que estar muito atentos, principalmente a gente que é o iniciante ou que é o paciente é assim, ele mexeu a perna, às vezes ele está se recuperando do procedimento cirúrgico, né? Aí ele foi hack. Aí ele fica mexendo a perna, eu posso levantar, pode deixar que eu levanto. Gente, tem um protocolo de levar na cadeira de roda. E assim, você tem que tomar muito cuidado, porque teve um dia, e paciente grande às vezes, eles querem porque quer levantar. Não, mas eu já estou mexendo a perna, já estou sentindo. E a paciente, quando ela foi ficar em pé, ela não teve força motora suficiente para sustentar, caiu de joelho.
Então, assim, tem que tomar muito cuidado nesse momento. Outros riscos também, muito na pediatria, porque o paciente ele já quer logo se livrar daquilo. Imagina, não estou precisando, já estou ótimo, posso levantar. E quando pensa que não, ele cai na mão da gente. E isso é uma problemática, que vai ter notificação, como eu falo sempre para vocês, além dos riscos, potencialmente ali com eles, e os custos também, porque o hospital ele vai pensar nessa parte financeira, né? Além do prejuízo também emocional e físico. Mas o que, que acontece? No momento que você está cuidando de um paciente, que ele fala assim, eu quero ir ao banheiro, tome muito cuidado. Primeiro, não fique sozinho. Segundo, tenha certeza que se esse paciente ele faltar força motora, você vai conseguir segurá-lo, tá? Por quê? Às vezes você é bem minhonzinha, aí tá um paciente grande, você fala, não, eu vou, já tá com a cadeira lá, pede ajuda para outro colega, ou também quando vocês estiverem em campo de estágio, peça para o docente estar junto, no primeiro momento que o paciente vai levantar. E saber também se tem algum contraindicativo. Às vezes é paciente ortopédico, não pode pôr o pé no chão. Tem que saber qual. Por exemplo, lá na Unicamp, a gente não levantava paciente de ortopedia sozinho, tinha que vir a fisioterapeuta, porque é um protocolo lá da instituição, por causa dos riscos. Ela ia avaliar a possibilidade de levantar. E o paciente vai falar para você: não, estou levantando, imagina. Fique sempre atento, porque isso é um risco muito grande. Então, a queda para pacientes também pediátricos, porque como eles têm agitação, como vocês viram, as medicações podem causar agitação, ele pode acordar chorando, por causa também da sedação, o próprio paciente pode ter alucinações, por isso que na RPA tem que ficar lá, né, o posto de enfermagem para ver todos os leitos, porque a gente tem que estar constantemente atento ao paciente na recuperação pós-anestésica para ver esses riscos aí de queda, ou também queda dentro da sala operatória, né? Que também, como eu falei para vocês, tem riscos do material estar com problemas na hora da transferência da mesa cirúrgica para a maca, e tudo isso tem que ser muito bem observado, tá? Sempre fiquem atentos. Outro problema também que pode acontecer intraoperatório, lá dentro da sala, vai ser a parada cardiorrespiratória, né? Então, a gente tem a parada cardiorrespiratória que vai implicar, por isso que tem que ter o carrinho de parada, não é? Principalmente em cirurgias de grande porte, cirurgias cardíacas, cirurgias que representam, todo o carrinho tem que estar preparado, né? Porque o paciente pode aí ter, e a equipe muito bem treinada para esse momento. Porque quando tem a parada, né, vamos dizer que tem um momento, o paciente está aberto lá, então tem várias coisas que acontecem. Sim, isso mesmo, Jennifer, acontece por causa das medicações. E idoso, né? O idoso ele é bem suscetível, ele tem uma sensibilidade maior, ele tem comorbidades, então ele pode ter alucinação, falar besteira. Então, principalmente os gases lá, né? Óxido nitroso, a gente tem aí que a pessoa começa a falar um monte de bobagem, que ele realmente fica alucinando por causa dos medicamentos, tá bom? Então, assim, a parada, se ela acontece no transoperatório, no intraoperatório dentro da sala, tem que ter muito elencado ali qual que é o tipo de cirurgia, como que vai ser feita a reanimação, por quê? Se o paciente está aberto, ou se o paciente está fazendo a cirurgia por videolaparoscopia, né? Como é que vai fazer tudo isso? Tá? Se o paciente está com uma incisão importante, se rompeu um vaso, se for fazer reanimação com vaso rompido, sem fazer hemostasia, gente, vai ser bombear sangue para fora do corpo, tá? Então, assim, se por acaso, por um acidente lá, o cirurgião rompeu com uma artéria importante e está jorrando sangue, se não fizer pelo menos o clampeamento, que seja com a pinça, ou fazer a contenção desse sangue, você vai fazer reanimação, você vai fazer compressão, ou vai fazer desfibrilação, então tudo isso deve ser levado em conta no momento ali da cirurgia, tá? Outra coisa também que pode acontecer com pacientes de complicação vai ser a hipotermia, não é, acidental. Então, esse paciente vai ter perda de calor,
Primeiro, né, por causa dos objetos que entram em contato, né, com ele. Lembrando que a sala também tem a temperatura diminuída por causa dos micro-organismos. Então, tem perda de calor para a superfície da mesa cirúrgica, porque às vezes tem a parte lá, né, que é fria, mesmo que seja o colchonete, tudo. Às vezes tem administração de soluções venosas frias. Por quê? Para também diminuir riscos de outros agravos, né? Então, também, às vezes, a aplicação de solução líquida fria sobre a pele. Então, o soro, lavou um conteúdo, o médico está lá querendo ver realmente se não tem nenhum vaso sangrando. Aí ele põe o aspirador lá dentro da cavidade, ele joga o soro, o ideal é que o soro seja, né, morno, ou ele joga mais frio, porque ele quer fazer vasoconstrição. Então, tem várias coisas aí que vai contribuir para essa hipotermia do paciente. Então, nós, a enfermagem, temos que estar atento, ter os tipos de elementos que sejam para melhorar essa condição. Então, muitas vezes a gente usa o que a gente tem, né? Às vezes coloca uma manta apropriada, tá? Tudo para melhorar a condição do paciente. Um outro complicador também que acontece com pacientes, principalmente cirurgia de longo tempo, em períodos muito longos, de grande porte, gente, é o tromboembolismo. Então, lembra lá que a gente tem os membros inferiores, dependendo do posicionamento que o paciente está, se ele não está movimentando aqueles membros, se ele está em decúbito, né, dorsal, posição supina, então tem que se pensar nas regiões mais distais. Ele fez medicação para vasoconstrição, então tem que tomar muito cuidado, porque pode fazer uma coagulação maior e ali criar um trombo, não é verdade? Assim, um trombo que ele se desloca. Então, aqui, o que é o trombo? Um acúmulo de células. E aí, depois ele se desloca e ele pode, né, com esse êmbolo, ir para qualquer lugar do corpo do paciente. Então, a gente tem o risco de TVP, né, trombose venosa profunda. Então, muitas das vezes, coloca meia elástica no paciente, dependendo do tipo de cirurgia. Se for de grande porte, né, dependendo do local, justamente para otimizar essa circulação. E quantas das vezes a gente não vê aí pacientes que podem vir a óbito por causa de um trombo, gente, que foi aí no pós-operatório tardio. E esse trombo vai parar no pulmão, pode furar em outros locais do nosso corpo e pode causar danos, levar até a óbito. Então, é importante avaliar se esse paciente tem uma suscetibilidade à coagulação, né, tudo. Se ele fazia uso de medicação, foi suspenso, igual eu falei para vocês ontem, o paciente faz uso de AS, então foi suspenso, então ele tem risco de formar coágulo, então tem que se pensar tudo isso durante o procedimento cirúrgico, porque esse trombo ele vai causar aí seus danos, tá? Outro, como eu falei para vocês, outro risco também de complicação é a hemorragia. Então, pegou um vaso ou não suturou esse vaso adequadamente, fez a síntese desse paciente, né? Então não fez a hemostasia correta, aí deixou para trás um vaso lá e o paciente fez a síntese, que fez as suturas, fechou esse paciente todo e esse paciente vai lá para RPA. Aí ele começa a ter queda da pressão arterial, ele começa a ficar com palidez cutânea. Então, provavelmente, esse paciente está entrando num choque hipovolêmico, porque esse sangue ele está em cavidade, dependendo do local que ficou lá o vaso, né? Que a gente fala sangrando lá. Então, é necessária a intervenção novamente ali, rapidamente, desse paciente. E hemorragia do lugar também que foi feita, a incisão, por exemplo. Lá na incisão, fechou tudo, colocou o curativo compressivo ali logo dentro da sala operatória. E logo depois o paciente já está com aquele curativo todo embebido em muita quantidade de sangue. Isso é um alerta também. Pode ser que algum vaso não foi feito a sutura adequadamente, e aí, ou que seja por a cauterização, ou quais outros métodos que usem, e ele vai ter esse sangramento, levando a risco de morte, tá? Um outro problema também, complicação, é a síndrome compartimental.
ela vai ser uma síndrome que aumenta a pressão dentro do compartimento corporal, reduz a perfusão capilar até abaixo do nível necessário para a viabilidade tecidual, levando a oclusão e microcirculação. Então, a gente tem a síndrome compartimental, a gente tem as fáscias musculares, né? Então, a gente tem aí uma síndrome que é essa pressão interna, por exemplo, igual dentro de uma fáscia muscular. O que é a fáscia muscular? Um tecido bem fininho que tem, que junta os feixes musculares, né? E aí o que acontece? Não tem circulação. E se não tem circulação, morte de tecido. Então é necessário abrir a pele por causa dessa síndrome aí, não é compartimental, tá? Então pode acontecer também como complicação durante o procedimento cirúrgico. Às vezes até umas medicações podem levar a essa síndrome compartimental, tá? E outra coisa que vocês falaram ontem também, que foi muito legal aí, as orientações que vocês deram, os cuidados de enfermagem, por exemplo, a placa neutra, outros riscos também desse paciente sofrer lesões, né, trações, que aqui é uma lesão, ó, por causa da placa, tá? Que foi mal colocada e causou queimaduras no paciente. Então, a gente tem que estar atento não só a esse tipo de lesão, até mesmo, às vezes, um bisturi que fica ali pode causar arranhaduras. Então, sempre atento ao risco de lesão desse paciente. Às vezes, o paciente vai fazer uma cirurgia e, dependendo do manejo ali do cirurgião, igual tem os afastadores, tem cirurgião que é extremamente, né? Aí deixa cheio de hematoma esse paciente sem tanta necessidade. Lógico, se está difícil o acesso, ele começou a lá de hérese, não é? Foi para hemostasia, chegou a exérese, ele está com dificuldade de chegar até o local específico da cirurgia, então ele está com dificuldade de visualização, tudo. E às vezes ele causa danos ali no paciente, tem que estar atento. Assim como nós também, na hora da transferência desse paciente, diversas maneiras esse paciente pode ser lesionado aí dentro da sala operatória, tá? A gente tem vários riscos, tem que tomar muito cuidado. Suporte de soro. Lembra quando a gente comentou sobre mudança de decúbito durante o procedimento cirúrgico? Então, todo mundo tem que estar atento. Onde está o suporte de soro? Onde está o acesso venoso? Vai virar o paciente? Pode cair um suporte de soro em cima do paciente, pode cair uma bomba de infusão no suporte de soro. Então, tudo isso tem que se viabilizar, né? E verificar os riscos de dano do paciente dentro da sala cirúrgica, tá? Ok, gente, até aqui, alguma pergunta ou dúvida sobre essas outras complicações também são náuseas e vômitos, né? Que aí também o paciente pode broncoaspirar, então é necessário fazer os antieméticos, né? Por isso que o conteúdo gástrico, se o paciente foi operado de emergência, ele pode ter algum conteúdo gástrico e ele pode, ali durante o procedimento, broncoaspirar. Aí esse conteúdo gástrico ir para a via respiratória, fazendo uma parada respiratória. Então, muitas vezes, também tem que se fazer as medicações ou fazer uma lavagem gástrica de emergência, dependendo da cirurgia que esse paciente vai fazer, tá? Então, a gente tem todos esses complicadores aí também. Acho que seriam essas principais, tá? Alguma pergunta, pessoal? Eu tenho. Opa! Por favor, Natália, volta lá naquele slide da síndrome comportamental, isso? Sim. Ele é meu. Certo. Compartimental. Compartimental, isso. Compartimental. Compartimento. Aí você lembra de compartimento. Tá. Vamos aqui na figura. Aqui está acontecendo uma cirurgia aqui no braço, ou por causa que houve a síndrome, teve que fazer isso? E foi aberto. Foi aberto. Porque aumentou muito a pressão interna das fáscias aqui, tá? Então, Tá. a gente tem aí o que acontece? A gente tem a pressão aumentada dentro
desses compartimentos que seriam as fáscias musculares, e aí a gente tem que fazer a fasciectomia que fala, né? Então tem que abrir por causa das fáscias. É assim, Solange, você já viu, vocês meninas, né? Viram fígado de boi, assim, inteiro? Ou fígado humano também? Não tem aquela pele bem fininha do lado de fora, assim, do fígado? Aquilo ali é uma fáscia, que chama, fáscia, tá? Fáscia muscular. Então, ela envolve os feixes dos nossos músculos. Porque você vê que o nosso músculo, ele não é inteiro, ele tem a fáscia. Então, por exemplo, você pega a coxa, você tem um músculo reto. Então, ele fica dentro dessa fáscia. Compreendeu? Entendi. Essa pelinha é bem fininha. Você já comprou músculo de boi também, quando você corta assim? Você vê aqueles compartimentos? Então, nós também somos daquele jeito. Então, só que eles são longitudinais. E aí, quando aumenta a pressão dentro dessa fáscia, no caso, que é essa síndrome compartimental, é dentro desse compartimento. Então, aumenta a pressão, aumentou a pressão, ele diminui a circulação. E aí precisa fazer esses cortes para que haja liberação, porque senão você tem o quê? Vai ter uma hipoperfusão, aí não vai oxigênio nem sangue para o músculo ali, para partes daquele músculo, ele entra no morte celular e aí vai dar necrose e perda do membro. Aí, pode falar, desculpa. Não, você que ia falando, pode falar, meu amor. Então, é visível quando há esse aumento. Você está fazendo, o médico, o cirurgião está fazendo, por exemplo, uma cirurgia cardíaca. É visível quando pode estar acontecendo a síndrome compartimental? Geralmente sim, tá? Porque você vai ver uma disfunção ali naquele membro, tá? Mas o que eu conheço é mais em membros mesmo, assim, Solange, eu não sei te falar se tem síndrome compartimental em outros segmentos também. Mas, assim, eu não sei se todos chegam a ser visíveis, mas há uma disfunção do órgão. É que nem quando acontece queimaduras de grande escala, né, de graus muito elevados, que há, por exemplo, quando há um braço que ele foi queimado totalmente assim ao redor, né? Então a gente tem toda aquela chamuscada. E aí a gente tem que fazer alguns cortes porque vai acontecer a síndrome compartimental, porque o tecido externo, que é a epiderme, ele vai fazer a compressão da musculatura, porque ele está queimado. Aí você tem que fazer, né, o que a gente chama de escaratomia, fazer uns cortes para liberar a circulação sanguínea. Eu não sei se vocês já viram assim. Deixa eu ver se eu acho uma imagem. Então, não acontece, por exemplo, quando está fazendo cirurgia em alguma outra parte do corpo. É mais quando está em algum procedimento em algum dos membros. Pode acontecer a síndrome compartimental como outros problemas de saúde, não só durante a cirurgia, tá? Ah, tá, entendi. Aí não precisa, ela pode também acontecer em outros casos, pode ser problemas circulatórios, por exemplo, entendeu? Entendi. Ela pode. Obrigada. Nada, imagina. Ó, então ela pode acontecer no braço, na perna, tá? Abdominal, porque é o compartimento que fica comprometido, aumenta a pressão do órgão, por exemplo, pode ser. E aí ele fica com problema de circulação sanguínea lá no órgão. Então pode acontecer no fígado, compreendeu? Pode. Ixi, tá caindo, Andréia? Mas aqui hoje eu tô tranquilo, viu? Entendeu, Sol? Tá? Entendi. Quer dizer Tá. que pode acontecer sem o paciente estar na mesa cirúrgica, Pode acontecer. como pode acontecer durante um procedimento cirúrgico. Perfeito, isso mesmo, tá? Tá, obrigada. Ok? Nada. Ok. Mais alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida que vocês tenham aí, né? Tem, às vezes, medicações que podem causar também, né? Várias coisas. Ok?
Olha só, eu tenho que falar com vocês também sobre infecções do sítio operatório, tá? Eu quero saber se vocês querem fazer uma pausa ou vocês querem já seguir. Me falem aí o que vocês preferem. Pode seguir? Maravilha, então, tá. Então, eu vou aqui compartilhar com vocês minha área de trabalho, que é um documento. Beleza, então, gente, eu vou continuar aqui. Também não é muito extenso, tá? É mais uma. Deixa eu ver se eu acho aqui. A gente vai falar sobre a questão de infecção. A gente tem aí o ato cirúrgico em si já é uma agressão, não é verdade? E como que a gente hoje tem o trabalho, né, a investigação para que se reduza cada vez mais aí esses riscos de infecção, principalmente no pós-operatório? Por quê? Isso realmente vai levar o paciente a ficar mais tempo hospitalizado, fora os danos que isso vai acontecer, né, gente? Uma vez eu cuidei de uma paciente que ela tinha feito uma cirurgia simples, e essa mulher ela ficou com uma infecção terrível na região abdominal. Não tinha mais ali, a gente usava carvão ativado por causa do tecido infeccioso. Então, uma lesão de anos, a pessoa com aquilo ali. E onde que está o erro? O erro pode estar em qualquer momento da cirurgia. Então, a gente tem esse manual aqui, que ele é um manual de prevenção de infecção do sítio cirúrgico, tá? E eu vou só passear um pouquinho para que vocês entendam aí as necessidades. Então, são estudos muito sérios, né, que são feitos, é chamado ISCI, tá? Infecção de sítio cirúrgico. Então, ele representa... Vocês estão conseguindo ver direitinho, pessoal, aí? É que eu tô mostrando no manual mesmo. Tá o link lá, tá vendo? Maravilha, então. Então, o que que acontece? Esse daqui... ele representa 15% do total de infecções adquiridas durante a assistência à saúde. Então, a gente tem infecções aí do sítio cirúrgico. Quer dizer, a cirurgia foi tudo bem, o paciente saiu do centro cirúrgico e logo depois, 24 horas, começa a apresentar uma hipertermia. Mas, muitas das vezes já é sinal aí de uma infecção, né? Então, a gente tem aí o impacto disso para a saúde pública. Então, a gente tem mortalidade durante a hospitalização, resultado dessas infecções, 7,8%. A gente tem que esses pacientes vão para UTI, 29%, né, dos casos. Reinternação, 41%. Duração da hospitalização, em média, aí 18 dias, tá? Então, a gente tem valores, né, geralmente são medidos em valores, aí em dólares, né, aqui os estudos. Então, o que acontece, né, como que são essas infecções? Elas vão ocorrer como complicação de uma cirurgia. Então, elas são classificadas, não é? Como a infecção incisional ou superficial, que vai ser pele e tecido subcutâneo. Então, vai ser acometido ali, a pele e tecido celular subcutâneo. Então, aqui chama-se a infecção do sítio cirúrgico incisional. Então, da incisão, né? Está relacionado ali à incisão. Aqui a face de novo, né? Então, a infecção do sítio cirúrgico incisional profunda, ela vai acometer fáscia e músculo, tá? Então, aí a gente tem esse segundo tipo aí de infecção do sítio cirúrgico. E a gente vai ter a infecção do sítio cirúrgico quando é órgão e espaço. Então, vai ser órgão e espaço. Então, acomete sítios inferiores à camada muscular, exemplo, cavidade peritoneal. Então, a classificação das infecções é incisional superficial, incisional profunda e de órgão e espaço.
tá? Quando vocês viram aquele vídeo, por exemplo, da videolaparoscopia, vamos dizer que aquele instrumental lá, os trocáteres, né, que são introduzidos para fazer ali a cirurgia internamente, que eles de alguma forma estivessem infectados e eles deixassem ali algum micro-organismo. Então, depois da cirurgia, então seria no espaço, tá? Ali naquele espaço intraabdominal, né? Então, a gente tem aí as características, né? Aí, e alguns exemplos também. Quando você tem o potencial de contaminação, lembra lá da classificação? Então, eu tenho cirurgia limpa, potencialmente contaminada. Então, a gente tem as características, né, dessa cirurgia e qual que é a estimativa de ocorrência da infecção do sítio cirúrgico. Então, alguns exemplos, heniorrafia inguinal, safenectomia, prótese articular e cirurgias cardíacas. Então, a gente tem as características que podem levar aí a um percentual menor de 2%. Então, a cirurgia limpa vai ter menos risco de infecção do sítio cirúrgico. Já potencialmente contaminada, aí a gente tem a gastrectomia, transplante de fígado, prostatectomia, a gente tem um risco menor que 10%. E as contaminadas, né, que aqui são as classificações, características, o que seriam, né, as cirurgias contaminadas, e aí a gente tem a colecistectomia, amidalectomia, colectomia, a gente já tem um percentual de 20%. Então, vocês veem que está ligado a uma flora bacteriana importante ali, então a gente vai ter um risco maior aí de 20% de infecção. E a infectada, a gente tem aí um risco de 30% a 40% de desenvolver aí uma infecção do sítio cirúrgico, tá? Então, a gente tem aqui nesse manual os agentes etiológicos que vão estar incidindo em cada segmento. Então, quais são os micro-organismos? Vou dar aqui só um exemplo, né? A gente tem na cavidade oral um Streptococcus viridans. Então, ele pode aí ter um aumento significativo, levando a riscos para esse paciente ter que ficar mais tempo aí internado, tá? Então, esse manual aqui também vai falar sobre os fatores de risco. Ó, então, assim, o paciente, ó, por exemplo, a Jennifer falou da avó dela. Desculpa, Jennifer, sua avó fez a cirurgia do quadril, eu não tô vendo o chat aqui, deixa eu ver. Qual que foi a cirurgia que ela fez mesmo? Foi do fêmur que você falou? Isso, Natália, do fêmur. Do fêmur. Então, vamos lá. Qual a idade da sua avó? Ela tinha 70 anos. Então, a gente já tem fatores de risco aí. Ela teve infecção depois, ou você lembra? Se ficou inflamado, a incisão, teve algum agravo? Não, essa não. Só na última vez tive várias complicações na segunda cirurgia. Foi? Teve infecção também? Teve, aí ela teve complicação no cérebro, teve convulsão. Desculpa, essa segunda cirurgia foi o quê? A primeira foi... Foi a do fêmur, porque ela caiu, aí ela caiu. Fêmur. Também, ela tinha caído a primeira vez e machucou o fêmur. Aí ela foi e caiu de novo. Entendi. Mas assim, o que eu queria saber mas na segunda vez ela fez cirurgia? Fez, aí ela teve uma infecção, ela ficou em isolamento. Entendi. Ela fez cirurgia no cérebro, foi isso? Fez no fêmur e no cérebro. Ah, entendi. E ela teve infecção e ficou vários dias no hospital. Ela ficou 20 dias na UTI e ao todo ficou 42 dias. Então, pessoal, vocês estão vendo que para vocês terem ideia aí. Então, ela primeiro teve a segunda vez ela caiu por qual motivo? Você sabe, Jennifer? Ela escorregou no banheiro, só que lá no hospital o médico falou que ela teve um AVC. Que era o sinal de um AVC. Então foi um complicador clínico que levou ao traumático, né? Então, gente, que é importante a gente ver? A idade, né, é um fator agravante, e ela tá vivinha aí, tranquila. Tá, Jennifer? Ela faleceu, Natália. Faleceu? Oh, meu Deus. Casa, porque ela já tinha um quadro de diabetes, ela tinha um câncer, que era o mieloma múltiplo, né?
Aí os ossos já estavam meio fracos. E depois de todas essas complicações, ela não aguentou. Ela veio para casa, ficou uma semana acamada, a gente cuidando. Só que aí ela teve a infecção generalizada. E ela estava pela sonda, foi muito alimento para o pulmão. Entendi. Então, olha só. Ela teve inicialmente, não sei o quadro todo, né, Jennifer, mas vou pegar aí de exemplo essa questão da sua avó, com licença, né, tratar aí do caso dela. Mas assim, inicialmente ela teve uma fratura no fêmur, não é? Fez a cirurgia, se restabeleceu, mas por causa de outros agravos ela teve uma instabilidade e também, aí como o médico fez a investigação, provavelmente a queda dela dentro do banheiro foi ocasionada por um AVC. E aí o que acontece? Já há vários fatores, então ela fez uma segunda cirurgia e fatores como a idade e outros aqui, ó, tá vendo? Ou neoplasia, né? Controle glicêmico inapropriado, então ela já tinha outros tipos de complicadores que vai aí dar maior suscetibilidade às infecções aí do sítio cirúrgico. E ela foi a óbito pela infecção generalizada. Não sei aí como que foi. Depois, se você tiver como compartilhar com a gente, Jennifer, no atestado ou relatório médico, se você achar alguma coisa, porque essa infecção generalizada pode ter sido pelo procedimento cirúrgico, né? Ou por outras questões aí também, que a gente também, provavelmente, ela deve que foi sondada há muito tempo, mas tudo isso é suscetível, né? Vai estar somando os riscos, tá? Então, a gente tem hoje, por exemplo, algumas estratégias. Tem hospitais que vão pedir para o paciente tomar o banho no pré-operatório, ali dentro da clínica médico-cirúrgica, tomar banho com clorexidina e degermante. Então, remover, né, ter esse antisséptico para o quê? Diminuir a flora na superfície corpórea. Porque se for fazer a incisão, a abertura da pele, se tiver um micro-organismo em grande quantidade, na hora que abrir, esse micro-organismo vai adentrar e aí pode ser a cirurgia mais linda do mundo, né? Se o micro-organismo ele adentrou, já era. Então a gente tem aqui o clorexidina ou PVPI, tá? Para fazer a antisepsia da pele. Depois isso é reforçado dentro da sala operatória, que a gente fala vai pintar o paciente. Então aqui, ó, o banho pré-operatório ajuda, né, a reduzir. Então sempre isso, o clorexidina degermante a 2% vai ser um dos da necessário. Óbvio também remover anéis, tudo que bijuterias, as unhas também artificiais são proibidas, porque também pode ter acúmulo de micro-organismo. Então, tudo isso, pessoal, além do preparo, óbvio, né, que a gente está falando do paciente, aí entra a equipe também, né? A degermação cirúrgica, fazer adequadamente, tudo isso. Aí vem a profilaxia antimicrobiana, a remoção dos pelos somente se necessário, não é? Mas não usar lâminas de barbear ou de bisturi, deixar o pelo bem curto. Então aqui vem todo, gente, o protocolo direitinho, como se evitar aí o risco. Então, o paciente está com a temperatura adequada, a glicemia controlada também, os cuidados com a estrutura do centro cirúrgico também para diminuir. Então, todos os equipamentos. Então, é um ciclo muito importante para que a gente consiga, né, tá irrompendo com esse problema tão grande que aí a gente está trabalhando junto com a equipe. Então, as recomendações que a gente tem, né, do CDC, que é o Centro de Controle, é o Centro de Controle de Doenças, que é lá nos Estados Unidos, vem o seguinte: primeiro, né, a categoria 1, aqui, 1A, são medidas fortemente recomendadas, apoiadas em estudos experimentais clínicos observacionais. A categoria D são medidas sugeridas. A categoria 1B, medidas... Desculpa, gente, era aqui, né? 1, 2, aqui, 3, 4, perdão.
medidas fortemente recomendadas, embasadas por certos estudos, aqui medidas sugeridas, e aqui nenhuma recomendação, assunto não resolvido. Então, geralmente, eles vão classificar aí qual que é a recomendação para se combater todo esse processo de infecção do sítio operatório, tá? Alguma pergunta aí, gente? Então, a infecção do sítio operatório é uma problemática que a gente vai ter, então, desde o pré-operatório do paciente lá, então, se a cirurgia vai ser em área contaminada ou infectada, já começa a antibiótico-terapia antecipadamente, não é? Vai paciente para o banho, então vamos lá, vai fazer o banho com clorexidine, tire as unhas se forem unhas postiças, né, para reduzir. Questão de prótese, anéis, tudo isso vai ser aí, não é, importante, tá? Claro, vou liberar sim, Letícia. Ou eu coloco já aqui para você agora, peraí um pouquinho, mas eu vou colocar na pastinha, tá bom? Eu tenho em PDF, só para não tomar muito tempo, mas eu vou colocar sim, pode deixar. E depois vocês dão uma lidinha pormenorizada, gente, que é muito importante, tá? Eu acho assim que a gente está falando de uma área crítica, hospitalar, do momento crítico para o paciente, e todos os cuidados são poucos ainda, tá? Alguma pergunta, gente? Tranquilo? Muito bem. Então, assim, ó, Daniel, seja bem-vindo, não tinha te visto aqui. Tranquilo, Renata? Tá bom, gente. Se acaso ficou grilado, anota. Nós estamos aí à disposição, né? Para tirar as dúvidas de vocês. E eu desejo, assim, eu vou parar de gravar aqui, só que semana que vem esse conteúdo, vou fazer um questionáriozinho simples lá no Forms, tá? Mas vai ser lá para quarta, quinta-feira, para a gente colocar esses conteúdos aí, só para fazer uma revisãozinha básica, tá? Eu agradeço muito a vocês essa semana e que vocês possam ter um fim de semana excelente aí, tá? Obrigada, Letícia. Eu vou parar de gravar. Então, assim, muito obrigada pelo empenho.